Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rai Gomes, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, conforme eu prometi, eu vou comentar a minha opinião sincera sobre a prova do concurso unificado do estado do Rio Grande do Norte. E vou comentar qual foi o meu resultado, quanto eu acertei em cada questão, o que eu achei do nível de dificuldade de cada área. Então vamos lá, vamos começar pela prova de língua portuguesa, certo? A prova de língua portuguesa eram 15 questões. Eram 15 questões e eu achei que pela primeira vez nos últimos... Aliás, que não pela primeira vez, mas tipo, após 4 concursos que eu fiz com prova de língua portuguesa facílima, foi a primeira vez nos últimos meses que eu me deparei com uma prova que realmente vai selecionar alunos que estudaram conteúdo de língua portuguesa. Porque não caiu questões de interpretação textual, caíram questões que envolviam conhecimentos de língua portuguesa. Infelizmente, 60% de acertos é um percentual de acertos que me persegue nos concursos. Eu dei uma vacilada em uma questão que era um conceito que eu revisei um dia antes, mas lá na hora da prova eu não lembrei, que era a diferença entre mal com L e mal com U. Eu revisei um dia antes de dormir, mas na hora da prova eu não lembrei, eu confundi, eu troquei mal com L e mal com U, até porque como eu revisei só uma vez, então não deu tempo de fixar na minha cabeça. Então, das 15 questões de língua portuguesa, eu acertei 9. Eu achei uma pontuação baixa, né? Isso é referente a 60% da prova de língua portuguesa, e eu acho que isso vai me prejudicar muito no resultado final. Mas, enfim, a prova estava no nível alto de língua portuguesa, eu acredito que muitas pessoas também sentiram dificuldades nessa prova. E aí, o que é que vocês acharam da prova de língua portuguesa? Deixa aqui nos comentários se vocês também acharam ela difícil. Eu achei difícil. Agora vamos para a segunda matéria da prova, História e Geoeconomia, que eram 10 questões. Eu achei que tinham questões difíceis, né, nessa parte da prova de História e Geografia, tinha principalmente as questões de História. Eu achei as questões de História mais difíceis, as de Geoeconomia eu achei facinhas, facílimas. Tanto é que das 10 questões de História eu acertei 8. Eu errei 2. E das 2 eu tinha ficado entre a certa e a errada. E fui lá e marquei a errada. Tipo, eu errei aquela questão da data da libertação dos escravos em Mossoró. Porque eu sou muito ruim de decorar datas. E eu errei a questão do período de surgimento do jornal ou moçoroense, que eu fiquei entre a resposta certa e a resposta errada, e infelizmente eu marquei a resposta errada. Então eu perdi 2 pontos em História e Geoeconomia, mas acertei 8. Considero que eu fui bem, não fui mal em História e Geoeconomia. De 10 fiz 8. Ética estava muito fácil, só tinha uma questão que realmente me fez pensar e me deixou com dificuldade, tanto é que eu errei ela. Das 5 questões eu acertei 4, mas eu não achei a prova de ética difícil, estava fácil. Constitucional eu também achei que no geral a prova estava muito fácil, dava para você responder várias questões pelo bom senso. Então eu não considero que a prova de direito constitucional estava muito difícil, não. Das 10 questões de constitucional, eu acertei 7. Porém, tem uma questão que ela cabe recurso, porque era aquelas dos remédios constitucionais, que a banca colocou como mandato de injunção. Só que deixa eu ver aqui, para mim relembrar. Não é mandato de injunção a resposta, é habeas datas. É a definição de habeas datas que a questão dá, não é mandato de injunção. Então eu vou entrar com recurso nessa questão, né, que fala sobre habeas datas. Eu acertei, eu sei que eu acertei, eu coloquei a resposta certa, mas a banca está dizendo que é mandato de injunção.
Então eu vou entrar com recurso e provavelmente eu vou ganhar essa questão se a banca, eu espero que a banca não anule, que a banca modifique a resposta, porque a resposta certa é habeas datas. Mas enfim, de 10 eu acertei 7 até o momento, podendo ganhar uma questão com recurso. Então pode ser que eu acerte 8 questões de 10 de constitucional. Considero que eu fui bem em constitucional, mas eu considero também que a prova de constitucional não estava difícil, então acredito que muitas pessoas vão se sair muito bem em constitucional também. Inclusive, eu acho que as pessoas que se saírem bem, com certeza também erraram a questão de habeas datas, por causa do erro da banca, né, de colocar a questão equivocada, a resposta equivocada, mas vão entrar com recurso e vão ganhar mais 2 pontos. Então acaba que não vai fazer muita diferença. Apenas para as pessoas que chutaram, né, e com certeza acertaram e talvez elas percam esse ponto, façam a diferença. Mas enfim, espero que dê certo para mim, né? Mas enfim, de 10, 7, podendo aumentar para 8 com a que eu vou entrar com recurso. Agora vamos para a parte específica do Detran. A parte específica do Detran, eu sinceramente tive muita dificuldade. Por quê? Código Brasileiro de Trânsito, a parte específica de trânsito, certo? Porque a específica... Já vou falar da específica técnica, certo? A parte específica de trânsito, o Código Brasileiro de Trânsito, eram 13 questões. Eu acertei 9 questões. Graças a Deus, eu li só uma vez o Código Brasileiro de Trânsito e eu assisti a alguns aulões e tudo que eu vi nos aulões caiu nas questões de Código Brasileiro de Trânsito. Então, eu acertei muitas questões que eu vi nos aulões. Os aulões me ajudaram a fixar algumas informações que foram úteis. Mas eu poderia ter pontuado muito mais se eu tivesse estudado mais tempo o Código Brasileiro de Trânsito, revisado mais. Só que eu tive pouco tempo para estudar o Código Brasileiro de Trânsito. Eu li uma vez só o Código Brasileiro de Trânsito e fui assistir aulões no YouTube. E acertei 9 de 13. Acho que é uma boa pontuação para quem teve pouco tempo para estudar, mas eu considero que o Código Brasileiro de Trânsito era uma das áreas da prova que estava difícil, né? Por causa dessa questão de que eu não tive muito tempo para estudar. Mas apesar disso, eu fiz 9 questões de 13 e eu considero que eu fiz uma boa pontuação. Apesar de que eu acho que não é suficiente para ficar competitivo, ter acertado só 9 questões no CBT. Mas enfim, vamos agora para a parte específica técnica da área de administração da prova do Detran. Eu acertei 9 questões de 12. Eu achei a prova relativamente fácil, achei muito fácil. Só tinham 3 questões que estavam um pouquinho mais... que dava para ficar em dúvida, mas que eu errei 2 delas que estavam muito fáceis, que estava na cara a resposta, mas que eu fiquei em dúvida lá na hora de responder, e eu acabei ficando entre a certa e a errada, e marquei a errada, porque eu tenho esse azar de ficar muitas vezes entre a certa e a errada, eliminar todas as absurdas, ficar entre a certa e a errada e acabar marcando a errada. Mas enfim, acertei 9 questões, ainda fui razoavelmente bem, mas eu acho que ter errado 3 questões nessa prova específica de administração, né, do cargo técnico, assistente técnico administrativo do Detran, eu acho que já é fatal. Já é suficiente para eu não conseguir ficar dentro das vagas. Enfim, no geral, eu achei o nível da prova de CBT, Código Brasileiro de Trânsito, alto, o nível da prova específica administrativo, baixo. Agora vamos para o IPERN. O IPERN, eu achei que estava muito fácil, estava de graça, estava dado, assim. As questões de lei estadual do Código do Servidor Público do Estado do Rio Grande do Norte estavam muito fáceis. De 10, eu acertei 10. E o direito previdenciário estava muito fácil também. Também dava para você responder pelo bom senso. Então, de 10, eu também acertei 10 questões. Aí, assim, fazendo uma análise geral, eu acredito que eu não tenho chances de ficar dentro das vagas do Detran. Eu tenho que torcer muito para ficar, talvez, quem sabe, com muita sorte, no cadastro de reserva próximo ou numa posição que talvez, quem sabe, dê para ser chamado depois no cadastro de reserva para o Detran. Então eu torço para que isso aconteça, mas eu não estou com muita esperança no Detran não, porque
é o cargo que paga o maior salário, então é mais atrativo. As pessoas, elas com certeza foram com sangue no olho para o Detran, e o IPERN foi deixado de lado porque o salário do IPERN não é tão interessante assim. E eu acho que eu não tenho muitas chances no Detran não, mas no IPERN, como eu fechei a área específica, eu acertei todas as questões específicas, pode ser que eu tenha alguma chance de me classificar ou ficar muito perto do cadastro de reserva, muito perto das vagas no cadastro de reserva. E aí, eu tô contando que eu consiga ganhar a questão que tem que mudar o gabarito, né? Para eu ganhar mais 2 pontos. Porque aí, no geral, como é que ficou minha pontuação? Somando, né? Gerais mais específicos. Do Detran, eu tô com 71 pontos. Se eu ganhar os 2 pontos de constitucional, eu vou para 73. No IPERN, eu tô com 75 pontos. Se eu ganhar mais 2 pontos, eu vou para 77. Talvez eu tenha alguma chance de me classificar no IPERN. Talvez, quem sabe, se um milagre acontecer dentro das vagas, mas eu não estou tão confiante assim. Eu acho que o que pode acontecer comigo é eu ficar em uma classificação de cadastro reserva próximo e ser chamado nas segundas, terceiras, quartas chamadas dentro do período de validade do concurso. Então, pessoal, no geral, é isso que eu achei da prova. Achei que português estava difícil, né? Eu acredito que vai selecionar pessoas que estudaram realmente. E muito embora a parte do IPERN estava muito fácil, né? Eu acredito que as pessoas que vão se classificar, elas vão ser pessoas que realmente estudaram, que estavam preparadas, porque português estava num nível muito alto. E assim, questões que eu acho que vão fazer diferença. Eu acho que história, acertar 2 questõezinhas a mais em história, uma questãozinha a mais em ética, vai fazer diferença. E qualquer erro da prova específica para o administrativo do Detran, eu acho que já é fatal. Porque estava muito fácil a prova específica do técnico administrativo do Detran. Então, pessoal, no geral, é isso a minha análise sincera da prova do Detran e IPERN, da prova do Unificado do Rio Grande do Norte para o nível médio, né? Eu espero que vocês que estão assistindo esse vídeo tenham se saído bem. Deixa aqui nos comentários qual foi a sua pontuação, se você está com esperança de ser chamado. Eu também já coloquei meu gabarito lá no De Olho na Vaga, mas já estou numa posição bem perigosa assim, para cair para fora das vagas, das 60 e poucas questões, das 60 e poucas vagas possíveis, né, do unificado. Então não estou tão esperançoso, mas tudo pode acontecer. Agora é esperar o resultado final e torcer para que dê certo. Pelo menos ficar num cadastro de reserva ali perto, com chance de ser chamado. Então, pessoal, no geral é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!